Nossa família, aqui é o Júlio C. do Van, JJD. Estamos aqui para mais uma aula, nesse caso é aula teórica, sobre dimensionamento de canais. Então, sem mais delongas, vamos a isso. Nessa aula, basicamente, vamos falar sobre o dimensionamento de canais, que basicamente quer dimensionar é prever ou calcular as dimensões de um certo objeto ou, enfim, estrutura, para que possa servir para um certo fim, tendo em conta alguns parâmetros, dar dimensões determinadas e adequadas para um determinado fim. Então, antes de nós, ao introduzir o semestre, classificamos os canais quanto acho que a natureza, sem que era artificial, natural, quanto à forma. Nesse caso aqui, vamos classificar quanto a possibilidade de ocorrer erosão, como erodíveis ou não erodíveis. Os canais erodíveis são aqueles que podem sofrer erosão, tipo canais escavados, em que se usa material solto, entre aspas, material granular, por exemplo, areia, silt, argila, basicamente isso. Aqueles canais servem nas zonas rurais, valetas, assim. Material basicamente que não tem muita, como posso dizer, esqueci o nome, acho que consistência, enfim. E temos os não erodíveis, são feitos com aqueles materiais convenientes como betão, entre outros materiais, alvenaria, são aqueles materiais que já não sofrem erosão, a não ser que tenha muita força a água, mas enfim, não sofrem erosão. Obviamente, betão, essas vales não vivem nas cidades e outros, betão, muitas outras coisas. Então, aqui está escrito erodível, aquilo que devido aos materiais adotados pode sofrer erosão, não erodível, aquele que pode sofrer erosão, e assoreamento. Assoreamento basicamente é acúmulo de partículas. Imaginemos sempre um canal erodível e ele está a sofrer erosão devido a, alta pressão das águas, velocidade, enfim. Então aquele material erodido vai se acumular num certo ponto no leito, Então aquilo chama-se assoreamento. Então temos aqui pode ser areia, silt, godo, enfim. Vamos nos focar no dimensionamento prático dos mesmos. Recomendo a leitura de material teórico para questões teóricas. Ou seja, eu aqui não vou focar em teoria basicamente, vamos mesmo na prática. Não vou focar, por exemplo, em quais canais são mais econômicos, porque a economia depende de vários fatores. Acho que se vocês falaram com o docente, e também melhor lerem aquelas fichas, Ficha teórica, tem alguns livros também podem ler, e tem alguns assuntos assim, teóricos entre aspas, que vocês podem ler para ter conhecimento teórico. Aqui, como eu disse, esse curso é direcionado à prática, fazer exercícios, compreender os exercícios e acertar os exercícios. Então não vou focar muito nessa parte, Então qualquer coisa é só ler, até podem me perguntar, eu vou responder mais. Eu não vou dar isso na matéria, enfim. Aqui temos um canal, vista diferente, em perfil, um corte, uma secção, Então, como vimos antes, essa parte de baixo chama-se parte de estiagem. Aqui temos o leito de estiagem, que é a base horizontal, Chama-se leito de estiagem. Taludes de estiagem também. Taludes são aqueles muros ou, enfim, inclinados. Aqui temos essas duas áreas de cheias. Temos leito de cheia e talude de cheia. Aqui temos esse F grande que chama-se... Esses dois são folgas, que damos aos canais. Para quê? Para evitar erosão nessas partes, porque a erosão começa mais ou menos aqui, nessas partes. E outras coisas. Temos esse F maiúsculo, que é basicamente a distância da superfície da água até o ponto máximo do canal. E temos esse F minúsculo, que é a distância também da superfície da água até onde termina o revestimento. Por exemplo, tens um canal de betão, mas foi revestido com outro material, por exemplo, impermeabilizante. Então seria essa distância daqui até aqui. Então, enfim.
Vamos continuar. Continuando, aqui temos as folgas nos canais, que é aquilo que eu estava a falar, F maiúsculo, F minúsculo. Eu espero que vocês leiam isso tudo, né? Que é para maior compreensão. Então, essas folgas aqui são determinadas através de uma certa tabela. Em que consiste? Você terá uma velocidade que está no canal. Então, com base na velocidade do canal, você vai na tabela, faz o quê? Interação, né? Aquilo que aprendemos em menu, como é que chama? Aproximações. Encontra os valores de F e F minúsculo. Isso de acordo com a velocidade da água no canal. Então vamos começar com o dimensionamento de canais. Nesse caso, primeiro, preste atenção em separar os métodos. Primeiramente, esse é um método para dimensionamento de canais não erudíveis. Como eu disse, canais não erudíveis quais são? Aqueles que usam materiais convenientes, como betão, coisas que vocês sabem que não vai sofrer erosão, que não são materiais granulares. Então, é normal no exercício ter aquela parte que falamos antes, né? A parte de estiagem ser erudível, ser de areia, e as taludes, por exemplo, serem de betão. Então é normal fazer esse mix. Então prestem muita atenção. Dimensionamento de canais não erudíveis, ou seja, para partes não erudíveis. Pode todo canal não ser erudível, como pode todo canal ser erudível, como podem haver partes erudíveis e partes não erudíveis. Então, nos exercícios vamos ver mais ou menos como é que isso acontece. Esse vídeo vai ser um bocado longo, porque são muitos métodos, então espero que acompanhem ou assistam até um certo ponto, que é para o primeiro método, depois vejam para o segundo e o terceiro método. É só separarem as coisas. Então, atenção, só aplicar a canais não erudíveis, como eu dizia. Dados necessários. Esses são os dados que devem ter para dimensionar um canal. Falo de um exercício regular. Regular é o quê? Você te dá certos dados, você dimensiona um canal, só isso. Só que tem exercícios que você pode voltar para trás, tipo, tens um certo dado, tens que voltar para trás, encontrar coisas assim, mas veremos na prática, né? Então, são dados de entrada necessários. Primeiramente, para dimensionar um canal não erudível, você tem que ter o caudal necessário, ou seja, no projeto, vamos dizer, esse canal tem que transportar um caudal de X metros cúbicos por segundo. Inclinação, que é a inclinação que será dada ao canal, falo de está horizontal, está inclinado, falo da inclinação do canal. Forma da secção, que é a forma que você quer construir o seu canal. Se você quer que o seu canal seja trapezoidal, triangular, retangular, circular, enfim. Revestimento do canal, ou seja, o material que será usado para revestir o canal, betão, rebocado a trolha, todas aquelas coisas que você já tem lá. Canais não erudíveis. Ou seja, com esse revestimento do canal, você obtém o C é de Chase, naquela forma de Chase tem aquele C, ou N, que provém do KS, né? 1 sobre KS é igual a N, que é a rugosidade do nosso canal. Então, primeiro passo, depois de ter esses dados, isso vocês vão buscar, ou vamos dar nos exercícios, ou vamos dar as características, tipo, é um canal de betão rebocado a trolha. Vocês vão nas tabelas e procurem os dados necessários. Então, primeiro, temos que aplicar essa, ou esta forma, ou essa. Essa, aplicas quando o quê? Quando tens KS, ou tens N. Você aplica essa forma, porque é de Manning, né? Tem KS aqui. Essa forma termina aqui. A área radial elevada a 2/3. Assim mesmo, isso são variáveis, né? Deixa assim, o que nós queremos é isso. Aplica o seu caudal aqui, o seu N e a sua inclinação. Eu simplifiquei isso, ficou assim, né? Caudal sobre KS para ter mais precisão vezes a inclinação. Então vão aplicar essa forma, vão deixar assim mesmo. Só aplica isso, calcula e deixa a R igual a alguma coisa. Ou, no caso de vocês terem o C e não terem o N, apliquem o mesmo aqui. Calculem C, apliquem aqui. Então, sendo A e R retirados da tabela para a secção ótima, no final do vídeo ou no final dos apontamentos tem uma secção que diz índice das tabelas, algo assim. Então,
Tem uma tabela de secção óptimas em que lá tem, deixa eu ver se eu vou abrir aqui, em que lá tem forma de áreas, forma de perímetro para secções óptimas. Ou seja, são secções meio que foram construídas para ter essa velocidade que foi pedida, né? Basicamente isso. Então é só usarem as formas da tabela. Está aqui a tabela, poderão ter no OneDrive. Ou seja, por exemplo, se teu canal é retangular, leva o A do canal retangular, vai ser 2 vezes y ao quadrado, aplica neste A, leva o R, está aqui, aplica neste R, e depois com isso vais ter uma equação em que a variável será o teu y, né? Para isso só tem y aqui. Depois isola o y, calcula o y e será meio que o y ou a altura do teu canal, se está dimensional, ou seja, encontraste a altura para o seu canal. Aplicando área, R, calcula o y das formas acima. Depois de ter o y, o que acontece? Imagine que é um canal trapezoidal, né? Vamos ver aqui. Trapezoidal, este aqui. Você tem um y, quer dizer o quê? Você já tem o R, já tem o B, que é a base do canal lá em cima, né? Tem a altura, já tens tudo, já pode desenhar a secção. Então, fazes isso e depois verifica se o caudal definido foi alcançado. Ou seja, vamos dizer, dimensão no canal para um caudal de 2 metros cúbicos por segundo. Então, depois de encontrar o tal y, tens que usar aquela forma de Menick ou Chase para calcular o seu caudal e verificar se bateram ou bateu com o critério de dimensionamento, né? E se bater, quer dizer, já está tudo bem. Então, no final, como eu dizia, após o cálculo do y, use tabela para calcular os outros elementos da sua secção. Falo da base, a altura, a inclinação. Primeiramente, por exemplo, vocês devem conhecer as figuras. Vejamos, aqui por exemplo diz trapezoidal, meio hexágono regular. Devem saber o que é um hexágono regular, né? Hexágono, acho que ele tem 8 lados, se não me engano, enfim. 8 ou 6, acho que são 8, são 6, né? Enfim. Então devem saber quais são os ângulos dessas figuras. Por exemplo, tem um que triangular, meio quadrado, ou seja, se é meio quadrado, quer dizer o ângulo é 45, 45. Então devem saber quais são os ângulos para terem um ângulo do canal. Enfim, veremos isso na prática. Então, usando a tabela fornecida, no final terá um índice, né? Atribua F, Y e F minúsculo. Deixa eu mostrar como farão isso. A tabela de folgas é essa daqui. Entra caudal aqui, não velocidade. Ou seja, segundo o caudal do seu canal, se é 2, é 5, é 10, vocês vão buscar os valores do F aqui. Nesse caso, esse é o F maiúsculo, esse é o minúsculo. Por exemplo, imaginemos que sua velocidade é de 3 metros caudal, metros cúbicos por segundo. Então, o que tu farás? Vocês estão vendo que aqui não tem 3, né? Então terão que usar aquilo que aprendemos na disciplina de mínimos, que em si mais ou menos, como é que chama? Para poder encontrar o valor que estaria aqui no 3. Depois vamos mostrar isso, mas você já sabe. Ok? E por fim, desenha a secção, ou seja, desenhar o teu trapézio, por exemplo, colocar ali a altura, a inclinação do talude, a base menor, com as folgas, né? E é o fim. Esse foi um método para dimensionamento de canais não erudíveis. O outro nome é método de secções ótimas, né? Não, secções? Acho que é isso. Ótimas. Vamos ao nosso segundo método, que é agora vamos entrar nos canais erudíveis. Os canais erudíveis têm 2 métodos possíveis.
Nesse caso, vamos no nosso primeiro método, que é velocidade admissível. Então, basicamente, vamos dimensionar o canal tendo em conta a máxima. O é o que? Velocidade. Aqui o canal pode ser submetido sem erosão. Então, como eu escrevi ali, nós teremos como base os materiais erodíveis, desde areia, silt, grudo, que tem uma certa velocidade admissível para ocorrer erosão. Ou seja, quer dizer que se passarmos aquela velocidade, estamos a começar a criar erosão. Imaginem que vocês têm um canal de areia, então vão ser ditos a velocidade máxima que podemos utilizar esse canal sem erosão é de 5 metros por segundo, por exemplo. Quer dizer, se você passar para 6, quer dizer que o canal vai ser erodido. Então temos uma velocidade máxima. Então vamos dimensionar esse canal com base nessa velocidade máxima. Ou seja, para não alcançarmos aquela velocidade máxima. Então, esse basicamente é o conceito teórico, né? Então aqui temos o passo a passo. Primeiramente, dados de entrada, os dados que são necessários para dimensionar um canal do zero até o fim com esse método. Você tem que saber qual é o revestimento do canal, qual é o material que está a ser usado para o canal. É grudo, é silt, entre outros materiais erudíveis, é argila, estão a ver? Tem que saber qual é o revestimento. E a partir desse revestimento, vão nas tabelas e encontrem o valor de KS, calculem o N. Eu não gosto de calcular o N, gosto de deixar 1 sobre KS mesmo, para precisão. Então, devem ter as características do material primeiramente. Inclinação dos taludes, M ou 1 sobre M. Inclinação dos taludes é, vocês têm um talude, um trapézio, por exemplo. Então, é a inclinação deste talude aqui. Quem tiver dúvidas quanto a isso, não saber representar ou compreender o que é M e aquela cena de triângulo, assim, né? Não saber como interpretar aquele sobre alguma coisa aqui, é só falar comigo na aula prática e eu vou explicar. Então, tem que ter a inclinação dos taludes. Essa inclinação aqui, ou vos é dada, né? Ou tem uma tabela lá que dá as inclinações também. Mas na maioria das vezes vamos dar as inclinações. Então, a velocidade admissível a um material. Então, de acordo com o material que vamos dar, vocês vão numa tabela e busquem qual é a velocidade admissível do material. Como eu disse, cada material tem sua velocidade admissível para não ocorrer erosão. Então, o segundo passo é calcular a área mínima para que não ocorra erosão. Basicamente, vão levar o vosso caudal de dimensionamento que vos é dado, dividir pela velocidade admissível, então terão a área mínima. Calculem e deixem assim, só isso. Então, vamos ao terceiro passo. Então, terceiro passo, calcular o R max, que não podemos ultrapassar, pois podemos exceder a velocidade admissível. Ou seja, com aquela velocidade admissível, temos um R máximo, ou seja, raio hidráulico máximo do nosso canal. Então, é só calcular, ou seja, aplicar a fórmula e calcular e guardar o resultado. Então, por iteração, determinar as dimensões que cumprem com as condições impostas. Nós colocamos condições, né? Dizemos que a nossa área tem que ser mínima, ou seja, temos que estar numa área maior que aquela área mínima. E nosso raio hidráulico tem que ser menor que o raio hidráulico máximo. E nossa velocidade tem que ser menor que a velocidade admissível. Então, isso quer dizer o quê? Depois de termos esses parâmetros de raio máximo, área mínima, velocidade admissível, vamos construir uma tabela em que, por método de iteração fazer o quê? Chutar dados, variar os dados até chegar num valor muito aproximado, né? Então, tendo esses parâmetros, vamos, por exemplo, dizer y igual a 1. Então, com esse y igual a 1, vamos calcular raio, área, velocidade, depois comparar, ver se cumpre com essas condições, até achar um número que vai cumprir essas condições, depois já teremos nosso canal
já definido. Então, prestem atenção nos vídeos práticos para poderem compreender melhor. Então, no fim, é só definir as fórmulas e desenhar a secção, como fizemos anteriormente. Então, agora vamos ao terceiro método e último, que é o método de força de arrastamento. Então, vamos aqui no terceiro método. Então, não misturem as coisas, né? Cada método tem seus passos, tem seus parâmetros, não misturem as coisas. Então, preste atenção no primeiro, segundo e terceiro. Agora estamos no terceiro método, que é o método da força de arrastamento. Então, nesse método aí temos algumas coisas aqui. Esse método basicamente como funciona. Como eu disse, não vou explicar muito a parte teórica, mas basicamente como funciona. Nós temos em teoria a resistência dos materiais. Os materiais têm uma certa tensão admissível, né? Ou seja, uma certa força máxima que você pode aplicar àquele material que ele não vai se partir. Por exemplo, madeira. Os valores aqui eu posso explicar, não estou a dizer que são esses verdadeiros. A madeira pode ter uma tensão admissível de 10 pascais, por exemplo. Quer dizer, se eu aplicar uma força de 9.9, quer dizer que não vai se partir aquele material. Mas se eu ultrapassar o valor de 10 megapascais, quer dizer que já passei do estado crítico e vou destruir o material, né? Então basicamente é isso. Também os meus materiais granulares têm uma tensão admissível, ou seja, a tensão máxima que a água pode causar naquele material, que depois daquela tensão ele vai se erodir. Então basicamente antes vimos com a velocidade máxima, agora vamos ver com a tensão máxima. Então temos aqui como é que chama essa letra? Em cima G de tensão, L quer dizer que é tensão de arrastamento no leito, ou seja, no leito é aqui na base, essa base horizontal. Tensão de arrastamento no leito é esse TL, não sei como chama essa letra. Temos TS, que também é tensão de arrastamento no ou na talude, né? Temos base e talude, tem tensões diferentes. Então tem esse. Guardem essas informações. Temos esse ângulo, isso aqui é o que é φ, ou θ, sei lá. Ângulo da talude com horizontal. Esse ângulo aqui, ângulo dessa talude com a horizontal, que esse ângulo fica fora. Temos esse, não sei como é que chama essa letra, mas ângulo de repouso do material. Esse ângulo tem a ver com o material, só com o material, depende do material. Esse ângulo aqui. Então vocês vão ter um material, sei lá, areia, depois vão buscar nas tabelas qual é esse ângulo. E atenção, nos vossos cálculos, esse ângulo aqui sempre tem que ser maior que esse, nunca pode ser menor. Então, esse ângulo sempre é maior que esse. Então, nos exercícios, habitualmente vão dar uma condição, vão dizer que esse ângulo menos G é igual a um valor. Por exemplo, vamos dizer isso. Esse ângulo menos G é igual a 5. Quer dizer, você vai, imagine que o material é areia, né? Vai na tabela, busque esse ângulo da areia, depois fazes menos, isolas esse. Você vai fazer o quê? Esse passar para lá, passar para cá, menos 5, vai ter esse ângulo. Ou seja, vai ter um ângulo da sua talude já. Então, se em alguns exercícios não vos darem essa condição, porque esses valores variam, podem dizer isso menos isso é igual a 15, é igual a 10, tanto faz. Se não vos derem essa informação, vocês sempre considerem igual a 5, sempre que não derem essa informação. Então aqui tem um spin-off, basicamente é algumas coisas fora do tema, que eu só quero explicar, que é a relação aos ângulos, né? Normalmente, esse, como é que chama isso aqui? Igualdade de triângulo, sei lá. Normalmente apresenta-se dessa forma, 1m, ou seja, a altura sendo 1 e o comprimento sendo m. Ou seja, a cada 1 metro de altura temos m metros de comprimento. E sempre, a tangente do nosso ângulo aqui, esse ângulo da talude, a tangente é igual a 1 sobre m. Então com isso vocês podem calcular o m se quiserem. Então, atenção.
E temos essa constante aqui que é muito importante, não sei qual é o nome, mas é muito importante. Então guardem essa fórmula, que é k igual a cosseno vezes raiz de 1 menos tangente desse nosso ângulo sobre a quadrada, né? Sobre tangente ao quadrado desse nosso outro ângulo. Ou igual a 1 menos seno ao quadrado deste ângulo sobre seno ao quadrado deste ângulo. Então vamos avançar. Continuando, estamos no método 3 agora, né? Atenção. Tensões admissíveis de arrastamento. Aqui basicamente vamos ver como determinar aquelas tensões que nós falamos anteriormente, que são as tensões admissíveis. Temos duas tensões, temos a tensão do leito, que é aquela parte horizontal, e temos das taludes. Então temos que ver como vamos encontrar essas tensões. Eu aqui, como eu disse, não vou explicar a parte teórica, eu vou explicar a parte mais prática, de como fazer passo a passo para não estar errado. Então, temos aqui a forma básica, que diz que a tensão admissível é igual a só que P específico, acho que é P específico, né? Vezes Y é a altura, eu ainda não disse qual é a altura, só a altura, vezes J aqui é a nossa inclinação. Essa forma podem guardar. Então, como eu disse, a tensão depende do nosso material. Então, a partir do diâmetro médio, aqui não tem médio, das partículas, podemos determinar a tensão. Ou seja, você vai ter material gordo médio, por exemplo, vamos dizer, diâmetro médio é igual a 25 mm, por exemplo. Depois tu vais numa outra tabela, vais encontrar lá as tensões admissíveis a aquele material. Então, vou escrever isso. Então, temos duas tensões aqui admissíveis. Temos a tensão que provém do método de Lane e de Shields. Tem um gráfico lá que eu vou explicar depois, na parte prática, como funciona. Então, como é que funciona isso tudo? Aqui, no caso de ter um exercício, né, derem D75, temos dois Ds. Temos D50, que é o que usamos para ter as tensões admissíveis de Shields e de Lane. E temos o D75. Se no exercício te darem D75, usa essa fórmula para ter a tensão admissível, que é P específico do material do leito vezes D75 sobre 32,5. Não é só no caso de darem D75, mas no caso geral, na maioria das vezes, temos D50. 50, é isso. Então, usando os gráficos, vocês terão um índice para não se perderem nas tabelas. Obtemos a tensão admissível, ou T0, né, segundo os dois critérios, ou seja, para um material vocês vão ter duas tensões admissíveis, de Lane e de Shields. Então, depois de ter essas duas tensões admissíveis, o que fazemos? Nós temos que levar a maior entre as duas. Por exemplo, para um material que tem D50 de 50 mm, vão ter, por exemplo, no critério de Lane 10, aqui vão ter 12. Então, quer dizer que você tem que levar a maior tensão admissível. E fazer o que é com essa tensão? É o que veremos a seguir. Então, comparando essas tensões dos dois critérios, vai dizer a tensão máxima que você levar tem que ser igual à tensão admissível do... Isso é leito, né? Do leito. E depois, a tensão admissível do... Isso é do leito ou da luz? Deixa eu ver aqui. Estou a confundir algumas coisas. Leito da luz, tá certo. Essa aqui é do leito, que vai ser igual à tensão máxima entre os dois métodos. Então, depois, a tensão admissível da talude vai ser o quê? Aquela constante que eu falei antes, aquele capa lá atrás, vezes a tensão do leito. Presta muita atenção nessas duas coisas. Então, depois disso, nós podemos calcular a nossa altura do nosso canal. Como? Temos as duas fórmulas, são constantes, nunca mudem nada nessas fórmulas. Temos essa tensão admissível do leito, tensão da luz, né? Então, já depois de terem os dois valores daqui em cima, vamos fazer o quê? Vamos isolar os y, né? Esse y, teremos y1, y2. Então, depois disso, fazemos o quê?
Apliquem a fórmula. Isso é o quê? A tensão do leito. Isso é o peso específico da água. Nesse caso tem que ser em quilogramas por metro cúbico, né? Acho que é isso. Vamos pôr 10 elevado a 3 vezes 9,8, né? Nesse valor. A inclinação do canal, apliquem, calculem o Y1. O mesmo para Y2. Então, depois disso, comparem os dois e levem um mínimo. Por que levamos o mínimo? Oh, JJ. Por que levamos o mínimo? Porque esse Y aqui é do leito. Esse é da talude, né? Normalmente, a tensão admissível do leito é menor que da talude, nesse caso. Logo, temos que levar o mínimo por quê? Porque se levamos o maior, imaginem que o maior é do leito, né? Essa aí vai ser boa para o leito, mas vai ser maior que a tensão da talude, ou seja, vai estragar a talude e não o leito. Ou seja, então temos que levar a mínima altura, que é para poder ser admissível às duas regiões, tanto a talude quanto ao leito. Então, levem o menor Y, ou seja, o Y do nosso canal será igual ao Y mínimo que nós obtivemos aqui. Ok? Então agora vou explicar qual é o passo a passo para seguir nesse tipo de canal, nesse tipo de método. Então, esse é o roteiro. Temos dados de entrada. Aqui estou a falar de exercícios regulares, em que você segue passo a passo. Não falo de exercícios que tens que voltar para trás. Isso você já deve saber pensar com vossas cabecinhas, como fazer e o que. Mas teremos vários exemplos nas aulas práticas. Dados de entrada para esses exercícios: caudal máximo, J, inclinação do canal, né? D, que é o diâmetro das partículas, forma da secção, ou seja, você quer construir um canal trapezoidal, triangular, retangular, enfim. Ou composto, né? Enfim. Definir a partir do material o valor de N, rugosidade. Primeiro passo: obter o valor desse ângulo, aquele ângulo das partículas, né? A partir do D, diâmetro das partículas, obter esse valor. Isso vão usar um ábaco. Depois, como eu disse, vou deixar um índice para cada situação. 1.1. Calcular o valor do ângulo da talude, usando aquelas condições que eu falei antes. Se derem, use a equação que vão dar. Se não derem, isso eles podem dar em forma de equação ou vão dizer que é um ângulo, a diferença entre isso tem que ser 10. Ou vão dizer, ou vão dar em forma de equação, ou não vão dar. Se não derem, aliás, usem 5 e calculem esse ângulo aqui. E a partir deste ângulo, você pode obter um M se quiserem, né? Então, usando os gráficos que eu falei antes, obter a tensão admissível pelos dois métodos Shields e Lane. E depois disso, compare as duas tensões e leve a tensão máxima. Como eu disse, já expliquei isso. 3. A partir das equações dadas, aquelas de antes, calcular o valor de Y' e 2. Então, adopte o menor entre eles. Terceiro passo. Quarto passo: calcule o caudal máximo. Ou seja, já tem a altura, já tem a inclinação do canal, que é isso aqui, já tem tudo basicamente. Então, calcule o caudal máximo do canal usando aquele passo a passo, né? Calcular a área hidráulica, perímetro, aplicar na forma de Manning ou de Chase, calcular o caudal máximo. Para verificar se bater com o teu dimensionamento. Por que tem que calcular o caudal máximo? Por quê? Pode ter exercícios que têm secções, como eu disse, mistas, né? Em que a parte de estiagem é feita de material erudível, ou seja, terem que usar este método ou aquele da velocidade admissível, e a parte de cheias é feita de material não erudível e terem que usar aquele método atrás. Então, quer dizer o quê? Ou até podem nem precisar usar aquele método para dimensionar o canal, né? Mas veremos nos exercícios. Vocês podem ter, por exemplo, imaginem que vocês dimensionaram a parte de baixo para um certo caudal, mas a parte de cima, mas isso é melhor explicar no exercício, então me cobrem no exercício para explicar esse exemplo. Então, calcular o caudal máximo, enfim.
Por fim, determinar as folgas F e F minúsculo e desenhar a secção. E é o fim da história. Então, depois desse vídeo terá um vídeo dos exercícios práticos. Eu farei um vídeo para cada método. Então vamos ao índice explicar mais ou menos. Então, como eu disse, farei alguns vídeos para a parte prática, 3 vídeos para cada método. E no sábado teremos as aulas práticas, né? Então, aqui temos o índice das tabelas e ábacos que serão necessários. Esse português está certo, né? Usarão, enfim. Primeiro método. São tabelas e ábacos que vão usar no primeiro método. Então, secção hidráulica óptima para retirar as formas, aquilo que eu falei antes, área, hidráulico. Foto 1 do OneDrive. Como eu disse sempre nos vídeos, no OneDrive tem uma pasta em que eu guardo o material dessa aula. Por exemplo, essa aula terá uma pasta em que lá terá as tabelas, ábacos necessários para essa matéria. Então, na foto 1, eu vou escrever ali foto 1, vai ser a tabela de secção hidráulica óptima. Método 2, tabela para obter a velocidade admissível, tabela 119 do Lancaster. Ou foto número 2 que eu vou colocar lá, ou seja, input, entrada, a partir de vão ter um output, que é a saída, né? Que é o que vocês querem, que é o que nós queremos, velocidade admissível. Para o terceiro método, tensão admissível segundo Lane e Shield, ábaco 122B, ou foto 3 que eu vou também colocar lá. O ângulo de atrito interno, que é esse aqui, ábaco 124B, ou foto 4 que eu vou colocar lá também. Aqui isso é geral, né? Porque isso se usa em todos os métodos. F e F minúsculo, tabela da foto 5. Dica: veja os vídeos para maior compreensão e sempre apresente suas dúvidas. Então é isso, essa é a matéria de dimensionamento de canais. Qualquer dúvida, mandem no grupo. E para quem chegou até aqui, esse vídeo está muito longo mesmo. Então, para quem chegou até aqui, comenta aí batata, sei lá. Então, e parabéns pelo seu esforço. E que Deus possa os abençoar para hoje e sempre. Peace.